Jovem é encontrado em óbito no quintal de sua residência no município de Itacoatiara. Muito bom dia, seguidores do portal de notícias LCJ, eu sou Leonardo Biasi. Neste momento nós estamos ao vivo diretamente da rua Benjamin Constant, onde um homem identificado como Dmítrio, de aproximadamente 20 anos de idade, foi encontrado em óbito exatamente em sua residência. As imagens do momento agora da remoção da vítima, que estaria exatamente no quintal da casa e foi encontrado por sua genitora. No instante, infelizmente, esse rapaz já encontrava-se ali em óbito, da suspeita de estar vítima de enforcamento, informações tristes que nós vamos aqui transmitindo para vocês ao vivo no portal de notícias, onde nós observamos ali a Polícia Civil de Itacoatiara já fazendo todos os procedimentos, para a remoção do corpo deste rapaz, novo jovem, faixa de 20 anos, é mais uma vítima, infelizmente, de uma possível depressão. E num instante em que nós acompanhamos aqui a chegada da Polícia Civil de Itacoatiara, juntamente com a funerária, para fazer o procedimento de remoção do corpo deste rapaz. As imagens mostram um instante em que os policiais civis estiveram até o momento ali fazendo o procedimento, de remoção do corpo, do Dmítrio, enquanto os familiares ali todos estão logicamente abalados com essa situação e estiveram se deparando ali inicialmente já com o rapaz exatamente na área do quintal. A informação que eu tenho acesso é que a própria mãe, do Dmítrio, de aproximadamente 20 anos, foi quem encontrou, o mesmo exatamente ali atrás da casa, no momento que ela foi, verificar ali a situação, de ter encontrado a parte de acesso ali atrás da sua residência aberta. Ela se deparou, infelizmente, com o seu efetivo civil, esteve ali no instante fazendo os procedimentos cabíveis para a remoção do corpo deste rapaz, no momento que a funerária, juntamente com os colegas e familiares, estavam ali também, fazendo o trabalho para que o Dmítrio ele pudesse ser conduzido, para o Hospital Regional José Mendes. Infelizmente, mais uma vítima, a qual nós acompanhamos, vítima de depressão aqui na região metropolitana de Manaus. Infelizmente, a gente observa uma crescente dos casos aqui em Itacoatiara, diante as circunstâncias de estar passando por momentos difíceis da depressão. E agora mais uma vítima nova, um rapaz novo, de 20 anos, sendo encontrado ali exatamente na parte de trás da sua casa pela sua própria mãe. Já é o segundo caso, eu creio que menos de 2 semanas, que a gente acompanha e observa aqui, transmite para vocês ao vivo no portal de notícias LCJ. Agora, nesse instante, as imagens foram registradas, o passo a passo da remoção aqui do rapaz, lá dessa residência, no momento exato em que está sendo feito aqui no necrotério do Hospital Regional José Mendes, a condução dele para a pedra do necrotério. As imagens foram gravadas aqui no momento exato em que este rapaz estava sendo retirado da residência, a imagem ao vivo. Então, o jovem Dmítrio, de 20 anos, infelizmente, está agora nesse instante aqui no Hospital Regional José Mendes. Mais uma vítima de depressão na região metropolitana de Manaus. Imagens ao vivo aqui no Hospital de Itacoatiara e o portal de notícias LCJ levando para vocês essa informação cedo, infelizmente, gente, de depressão, e do momento em que as autoridades, de acordo com a Polícia Civil, já vem fazendo todos os procedimentos para a liberação posteriormente do corpo. De acordo com os estives, eles
estiveram relatando que a possibilidade muito grande do corpo dele não ser conduzido, tá, para a capital Manaus, então possa ser liberado aqui mesmo no município de Itacoatiara. Para ser preciso, o local é exatamente ali nas adjacências, né, da residência, da oficina do Lázaro, né, um parceiro aí bem conhecido aqui em Itacoatiara, né, que trabalha com manutenção de motocicletas ali na rua Benjamin Constant. Tá? Foi exatamente ali naquele local que foi encontrado, tá bom, gente, já sem vida, né, este rapaz, o Dimitrios, né, na faixa de 20 anos de idade. Agora o corpo dele já permanece aqui na pedra, né, do necrotério. As imagens tristes que a gente esteve registrando aqui no instante também, e mostrando para vocês no portal de notícias, registrava o momento exato que os policiais civis, né, estavam ali no instante em atendimento, né, fazendo o procedimento ali de remoção do corpo, né, do rapaz na área externa. As imagens são muito fortes, não cheguei ali a registrar totalmente como foi o procedimento de remoção, né, mas como vocês observam, valeu, bom trabalho, mano. Mas como vocês observam, as imagens mostram ali, no instante exato, vou reproduzir novamente, né, para vocês, o momento da chegada aqui dos policiais civis juntamente com a funerária, momento em que eles estiveram conduzindo um esquife ali internamente, né, para a residência, e no finalzinho, lá no quintal, era onde estava o rapaz, né, esse jovem, infelizmente novo, mais um jovem novo demais aqui em Itacoatiara. A gente esteve registrando um adolescente, né, há cerca de menos de 2 semanas, agora um outro rapaz nessa faixa de 20 anos, né, de idade. Então, a gente observa a crescente dos casos aqui em Itacoatiara, né, principalmente, né, vítimas aí de depressão. Olha o instante que eu estive registrando ali no quintal, né, da residência, né, o trabalho dos policiais, né, civis aqui de Itacoatiara na remoção. Esse é o momento exato ali que os vizinhos, né, conhecidos estavam, todos eles ali na área externa, né, já fazendo o trabalho e acompanhando o trabalho, né, dos policiais civis, a qual estiveram solicitando a presença, né, da funerária para que pudesse fazer a remoção ali do corpo desse rapaz nesta área, né, bem acessada, bem acessível aqui em Itacoatiara, a rua Benjamin Constant, né, que fica nessas extremidades do centro da cidade, Iraci, Santa Luzia, né, esse trecho exatamente onde aconteceu a ocorrência, né, deste rapaz, o momento em que os investigadores a todo instante ali trabalhavam, né, para que pudessem até mesmo retirar o corpo dele, né, e já confirmando com os policiais oficialmente, né, que ele foi vítima aí de um enforcamento. As imagens do portal de notícias LCJ gravadas e registradas no momento exato da remoção, nesse instante são aproximadamente, já estamos chegando às 8 horas da manhã deste sábado. Desde já desejamos um excelente final de semana a todos que acompanham o portal de notícias LCJ. Assim que nós tivermos acesso, né, também a foto do rapaz, a gente estará aqui nesse momento divulgando enlutados também, junto à família que está nesse momento passando por uma situação bem complicada, bem difícil. Nós entendemos aí a tristeza, né, e com isso estivemos ali acompanhando, né, somente partes ali externas, né, do momento em que ele foi encontrado lá no quintal da casa dele. Então, vocês observam aqui o momento em que o corpo dele é removido, tá, e recolhido ali do quintal da residência. Momento triste, né, Jerusa Costa? A verdade é que nem mesmo o CAPES está preparado para amparar essas pessoas, as escolas muito menos. Erecê Garcia, meu Deus, meus sentimentos de pesar a toda a família. Eu observo os comentários de Jerusa Costa, infelizmente, também a gente observa que Itacoatiara, com esses aumentos, a gente precisa muito mais, né, de trabalhos voltados, né, para os nossos jovens, pois a maioria dos casos, como nós observamos, são com as pessoas, né, com uma certa idade, né, aproximada da adolescência.
e a gente precisa, né, de trabalhos que realmente venham surtir efeitos, né, para o procedimento onde essas crianças e esses adolescentes, homens, né, até então, possam ter um acompanhamento e, acima de tudo, um trabalho, né, que possa reverter esse quadro depressivo. A gente precisa de políticas públicas, né, para que possam ali também observar, além deste aumento, as medidas, né, para serem tomadas não somente na própria casa, residência, na comunidade, mas sim na escola, onde é a base, né, onde acontece, né, principalmente os chamados bullying, onde a gente observa ali a discriminação, né, vindo por parte, né, do contato com outras pessoas, de amigos, intrigas, enfim. São situações que a gente precisa debater, a gente precisa falar e que podem ajudar a salvar vidas. E hoje, infelizmente, mais uma vida, né, foi perdida, como vocês observam aqui nesse momento. Infelizmente, mais um homem falece, vítima de depressão, aqui na região metropolitana de Manaus. Com os amigos internautas, seguidores do portal de notícias LCJ, nós estamos aqui 24 horas nas ruas da cidade, acompanhando muitas ocorrências. Ontem conseguimos ajudar um homem, né, que infelizmente já estava perdido aí na adicção, né, um homem a qual infelizmente passou uma semana aqui no município de Itacoatiara, e se não fosse ali a ajuda, né, do Portal LCJ, se não fosse a intervenção por parte também dos nossos seguidores, poderia acontecer o pior com esse rapaz. Ele se encontrava exatamente lá na biqueira do inferno, onde a gente sempre acompanha ocorrências pesadas aqui no Portal de Notícias LCJ, e tudo que a gente pôde observar ali era um prestanista, né, que já estava numa situação bem complicada. Ele veio diretamente de Minas Gerais, né, estava trabalhando aqui na nossa região e posteriormente foi encontrado em uma situação bastante delicada aqui em Itacoatiara, em uso lá na biqueira do inferno. Tá? A biqueira do inferno, a qual a gente conseguiu ali junto com os representantes da empresa de cama, mesa e banho remover este rapaz. O que a gente pode fazer, a gente faz. O que a gente pode ajudar, a gente ajuda, né? E esse é o nosso trabalho, que além, né, de cunho informativo, também ele tem um grande e profundo papel aqui em nossa cidade, que é também ajudar as pessoas e também, através do nosso grande alcance, poder dar um choque, né, um choque de realidade em nossa cidade, para que possa até mesmo ser tomado medidas, né, para que possa reverter o nosso quadro aqui no município de Itacoatiara. A gente observa algumas pessoas, né, que infelizmente ali não observam o nosso lado, né, não acompanham, né, o poder, né, de divulgação de mídia, né, e por vezes chegam a criticar um trabalho que só quem está aqui ou só quem acompanha de fato 24 horas sabe como é a dificuldade para a gente poder aqui também ajudar o próximo. Então, infelizmente, é um assunto muito em alta, um assunto muito delicado de falar. Especificamente, a gente não traz detalhes de como aconteceu, né, o que foi que aconteceu, quais foram as motivações, mas que Itacoatiara precisa sim falar sobre depressão. Itacoatiara precisa sim, né, ter medidas, principalmente, né, escolares ali, para que se possa reverter esses quadros. É preciso ter esse acompanhamento com os alunos, é preciso ter esse acompanhamento com os estudantes, adolescentes, para que a gente possa até mesmo entender o que se passa na mente, né, da nossa sociedade. No caso deste homem, já não sendo um estudante, possivelmente, né, uma faixa de 20 anos, a faixa etária aí do Dimitris, tá, gente? Então ele já era um rapaz com certeza formado, né? Porém, não se sabe ali o que realmente passou, o que estava passando, né? Somente um acompanhamento, né? Para até mesmo destacar o que esse rapaz ele vinha sentindo. Mas é jovem, gente. Querendo ou não, é jovem, né? Os colegas ali vizinhos me informaram que ele tem essa faixa etária,
né, de aproximadamente aí 20 anos, então é muito jovem. Ainda não tinha nem um terço, né, da sua vida ainda pela frente, né, muito mais chão, né, para ele vir até mesmo trilhar. E acontecer uma situação dessa é triste demais. A Jane Santos diz que a depressão, quando ela leva aparecem várias pessoas tristes, chorando e falando bem. Mas quando em vida dizem que é frescura e não dão a mínima, né? Já sabe o nome, é Dimitrios, tá? De 20 anos o nome dele, tá, gente? Faixa etária desse rapaz. Que judiação, tão novo, né, Cleonice? Pois é, um alerta para Itacoatiara. Em menos de aproximadamente uma semana, 2 semanas, a gente vem registrando segunda ocorrência, tá bom, gente? A segunda ocorrência de depressão. Isso é um alerta para nossa cidade, tá bom? Porque realmente a situação não está ficando fácil, né? A Claudiane diz formado, mas já vinha sofrendo com certeza. Depressão não é falta de Deus, é falta de empatia, de ajuda, de amor ao próximo, né? Muito fácil criticar, mas ninguém faz nada, diz a Marluz. Gente, infelizmente, tudo bem? A depressão precisa ser tratada, tá, gente? E cada caso é um caso, a gente não pode estar aqui no momento, até mesmo podendo dizer que são as mesmas circunstâncias, né, que aconteceu a morte anterior, mas que em cima das apurações dão conta, né, sobre a depressão. Então, depressão ela existe, a depressão está presente em nossa sociedade e a depressão vem aumentando cada vez mais e ceifando vidas aqui no nosso município de Itacoatiara. Enquanto você vai chegando em nossa transmissão, né, aqui também nos comentários do portal de notícias, eu estava em um outro trajeto quando eu recebi essa informação, tá, sobre a ocorrência. Posteriormente, me desloquei até o ponto ali da rua Benjamin Constant, tá, gente? Era a esquina com Aquilino Barros, tá? Essa residência fica localizada ali nessas imediações. No momento em que eu estive chegando lá no local, eu pude me deparar ali, né, com a cena, né? Como vocês podem ver nas imagens, mostra ali o momento em que eles estavam no quintal. O que vem chamando a atenção, né? O que eu estou acompanhando e o que vem chamando a atenção são os quintais, né? São os quintais que são procurados aí pelas vítimas de depressão. Eles têm uns cômodos na sua residência, tem quarto, né? Tem outras localidades, mas eles procuram, né, os quintais. Possa ser porque pela noite, né, não se sabe o horário ainda ao certo, mas a maioria dos casos a gente observa que somente, né, durante a manhã já se registra até mesmo, né, o fato consumado. Então, pela parte da manhã, a gente já recebe informações, né, sobre situações que vem acontecendo aqui no município de Itacoatiara, tá bom, gente? Já identificando algum, né, agravante, alguma ocorrência pesada sobre vítimas, principalmente de depressão. Enquanto nós vamos aqui abrindo a transmissão, e também a você que está chegando agora em nossa live, né? Um abraço aí pro Panela Cheia, que também está aqui nesse momento tomando um cafezinho, né? Nossos amigos aqui tomando um cafezinho, acompanhando o cenário aqui do Hospital Regional José Mendes. E infelizmente, né, a gente já começando com uma notícia triste, né? Começando com uma notícia muito triste aqui para nossa cidade de Itacoatiara, com pouco mais de 100 mil habitantes. O Hospital Regional José Mendes, portal de notícias LCJ, tem foto do jovem. Eu estou aguardando, tá, gente, aqui na minha redação. Até o momento eu posso ter, mas só que eu creio... Obrigado, meu irmão. Cafezinho quente, obrigado. Mas até o momento eu ainda não tenho acesso pelo fato de estar transmitindo com um outro contato, tá, gente? Então, ainda não tenho acesso, mas assim que a gente tiver a foto ali do rapaz, a gente divulga para vocês. Casos como este é bem complexo de nós transmitirmos, né? Até então
Quando eu cheguei no local, após saída, eu me deparei ali com um dos familiares dele, né, do Demetrios, tá, gente? E eles estavam realmente ali bastante abalados, né? A mãe dele, possivelmente era a genitora dele, estava muito triste também ali no local. E eu observei ali no instante que eles estavam até mesmo um pouco incomodados ali com a gente fazendo um trabalho na frente, mas é normal, infelizmente é um fato que aconteceu e é o nosso trabalho aqui acompanhar as ocorrências e levar as informações, né, sempre na hora. Então eu compreendo, só estimo os sinceros sentimentos aqui. A gente sabe que o trabalho do portal, principalmente, é de uma maneira em que vinha a transmitir essas informações, ela pode também ser revertida em ações. Então eu entendo que se a gente ocultar casos como esse, a gente não estar incentivando de fato, porque no ramo a qual nós atuamos aqui sobre em divulgando, levando informações, gente, existe um tabu, né, principalmente, né, com a divulgação, né, de mortes, né, que venham a acontecer. Então, de mortes ali provenientes de vítimas de depressão. E eu entendo que através desse trabalho de exposição a gente consegue medidas que venham reverter esse quadro, né? Me corrijam se eu estiver errado, mas no meu modo de ver, eu creio que nós podemos ter sim outras medidas que venham mudar, tá, esta situação aqui no município de Itacoatiara. E deixo um alerta novamente, desde o início da live, como eu estou informando. Itacoatiara precisa, nesse momento, tratar sobre depressão. Itacoatiara precisa, principalmente em nossas escolas, trabalhar junto com os adolescentes e entender a mente, o que se passa na cabeça de cada uma dessas pessoas. Além disso, nós precisamos também de unidades de tratamento que realmente tragam um efeito, que venha a trazer um efeito, principalmente para aquelas pessoas que buscam o tratamento. Porque se a pessoa está buscando o tratamento, porque ela precisa, e nós sabemos muito bem que em casos como esse, precisam de uma certa celeridade, né? Precisa de uma certa agilidade para que a gente possa reverter o quadro. Porque se não tivermos ali esse atendimento, né, de maneira imediata, pode acontecer o pior. Então, é um alerta para a nossa cidade, né? Que Deus conforte o coração de toda a família. Diz a Adriana Borges. Doença desgraçada tirando vidas, diz a Josiele Menezes. Eu estou recebendo aqui algumas informações. Vai dar uma leve travada. E, gente, olha só essa informação preocupante que eu venho transmitir para vocês aqui nesse momento. Eu acabei de receber aqui na redação. Quem está chegando em nossa transmissão aqui no Portal de Notícias LCJ acaba de receber uma informação que é muito preocupante. Essa informação vai ser apurada, tá bom? Nós vamos apurar essa informação, mas eu tive o conhecimento que este rapaz, o Demetrios, ele é primo do rapaz que esteve acontecendo anteriormente a mesma situação aqui em Itacoatiara, tá? Então, essa informação vai ser apurada. Acaba de chegar aqui junto a uma pessoa que também buscou atendimento no Centro de Atendimento Psicossocial, Psicológico, né, do CAPS, tá, gente? E ele me informa aqui no momento, tá, que ele realmente é parente de uma outra pessoa que aconteceu a mesma situação, vítima de depressão aqui no município de Itacoatiara. Que situação é essa, viu? Que situação é essa que nós estamos acompanhando e que eu acabo de receber aqui na redação do Portal de Notícias LCJ. Ainda não tenho os dados dele completo. Como eu disse para vocês, os vizinhos, os colegas que estavam lá no local, abalados com esta situação,
eles somente tinham essas informações do primeiro nome, né, do Demétrios. Eu não conversei com nenhum familiar, né, diferente do caso anterior que eu estive ali no Moisés Israel, né, divisa com o Jardim Lorena, né, conversando com um dos familiares, e eles me passaram todo o panorama do que estava acontecendo com o jovem que foi encontrado morto na residência ali próximo, né, da entrada do Jardim Lorena, tá? E agora eu recebo essa informação, tá, aqui no portal de notícias LCJ, que é uma grande possibilidade desse rapaz ele ser primo, tá bom, gente, de um rapaz que fez a mesma situação anteriormente. Me informaram ali do caso anterior. Então, como informamos, né, isso vem como, né, como posso dizer para vocês, de uma maneira que pode trazer também um pensamento de reflexão por parte, né, das pessoas que estão passando por depressão a cometerem o mesmo ato. É por isso que, diante essas circunstâncias, a gente toma o máximo cuidado possível para divulgar aqui, né, a ocorrência, para que não venha a chegar a estimular os atos, tá, gente? Então, mas como vocês observam, há uma grande possibilidade de uma ligação entre os casos anteriores que vem nesse momento a registrar, identificar, tá bom? Possivelmente ali um grau de parentesco, tá? Com vítimas anteriores de depressão aqui em Taquatiara. Ele é primo do João, Léo, ele, ó, Mara Fonseca, ó, outros seguidores aqui também confirmando a situação. Isso é muito preocupante, né, meu amigo? Muito preocupante mesmo, né, a gente poder aqui acompanhar. Estou aqui também aproveitando, tomando café com meus amigos aqui no Panela Cheia, né, que fica na esquina aqui do Hospital Regional José Mendes, e recebendo algumas informações, divulgando para vocês aqui ao vivo, tá, no portal de notícias da LCJ. Tem um questionamento aqui por parte de uma pessoa, também um seguidor, que ele tem um atendimento, né, no CAPES. Deixa eu ver se eu consigo ler essa reivindicação, né, para que a gente possa também aqui divulgar para vocês, tá, no portal de notícias, e ler o que tem a dizer as pessoas que buscam atendimento. Se você sofre, se você tem algum problema também, né, depressivo, entre em contato conosco. Se você tiver dificuldade no atendimento, se você está buscando atendimento e você não está conseguindo esse atendimento, entre em contato com o portal LCJ, entre em contato comigo, que nós vamos pegar a sua causa, nós vamos tentar fazer com que você tenha também o seu atendimento, nós vamos entender ali o que acontece, o que está acontecendo com as pessoas e buscar ajudar, né? Essa maneira que a gente pode ajudar aqui também, mas primeiro a gente precisa que as pessoas tenham confiança. As pessoas tenham confiança para poder falar, né? Muitas pessoas me procuram, mulheres agredidas, mulheres vítimas de violência, né? Eu creio que eu atendo aqui em Taquatiara, né? Eu dou uma instrução, né? As pessoas entram em contato comigo porque confiam, né, no meu trabalho, confiam em mim. Então elas abrem, né, o jogo, vamos dizer assim, elas abrem a mente, né? E é constante eu receber ligação de mulher agredida, sendo violentada aqui em Taquatiara. É muito frequente mesmo, a gente recebe aqui informações e damos norte, damos forças, né, para essas mulheres darem o primeiro passo, que é a denúncia, né, para que essa pessoa ela possa procurar um atendimento mais especializado, para que ela possa procurar as casas de assistência, né, junto ao combate à violência doméstica. E confesso para vocês que já recebi e eu fiz o que pude ali, mesmo não tendo tanto conhecimento, né, mas eu creio que a conversa é o primeiro passo, né? A conversa é o primeiro passo. Já recebi, né, uma mulher, né, que entrou em contato comigo. Ela esteve utilizando um pedaço ali de armamento branco e ela se cortava, né, todinha. Esta mulher, ela entrou em contato comigo, ela informou ali que estaria acontecendo pior com ela e tudo mais, e eu tentei fazer ali o que? Entender, né, primeiramente
fui entender o que estava acontecendo com ela, perguntei o porquê que ela estava fazendo aquilo, né? E comecei ali a entrar num diálogo, e eu sei que até hoje esta mulher, graças a Deus, não fez nada, né? E ela tá bem, né? Ela tá bem, eu acompanho, eu vejo o acompanhamento dela através dos stories dela, uma seguidora aqui do portal. E o que eu pude fazer? Conversar. Às vezes as pessoas levam que os seus problemas eles têm que ser resolvidos por você mesmo, né? Concordo que nós devemos estar atentos com os nossos problemas e que nós devemos ser ciente de tudo aquilo que nós fazemos propriamente a nossa vontade. Mas eu entendo que uma conversa ela pode mudar todo um quadro, né? Você tirar um pouco do seu tempo e ouvir o que a pessoa está passando ali no momento não vai, né, lhe tornar uma pessoa ruim, né? Pelo contrário, você vai poder até mesmo ajudar o próximo. Eu entendo que as pessoas precisam ter um pouco mais, né, de um olhar diferenciado, né, um olhar até mesmo de compaixão para uma pessoa dessa, né, que está nessa situação. Essa é a verdade, né? Enquanto muitos criticam e não fazem nada, outros estão tentando pelo menos ajudar. Então eu creio que uma conversa ela é muito importante e ela é sim o primeiro passo, tá bom? Para você estar ajudando as pessoas que estão passando por momentos depressivos. Bom dia, Léo. O que está acontecendo? Rosilene Santos. Chegando agora, pode explicar, Ellen Marinho, qual o nome do jovem Demetrius, de aproximadamente faixa etária de 20 anos. Demetrius foi encontrado, infelizmente, em óbito no quintal da sua residência. As mesmas características, as mesmas identificações ali, o mesmo procedimento, né, similar com a ocorrência anterior que nós divulgamos há cerca de uma semana atrás aqui em Itacoatiara. E pasmem, um grau, né, de parentesco entre os rapazes, né, que estavam passando por a depressão. Isso é preocupante, né? É preocupante demais. A Adria Dutra. Léo, é muito difícil uma pessoa que sofre com essa doença, né, falar que sofre com isso, pois temos medo de ser julgados, pois estamos em uma sociedade cruel, que julgar julgam muito, né? Falam logo que é frescura, falta de ocupar a mente, falta de Deus. É o que recebemos. A sociedade só acredita que a pessoa tem depressão quando vê uma cena dessa, e aí já não tem jeito. É triste a realidade. Adria Dutra comentando aqui conosco. Como eu informei, né, para vocês, e como eu noticiei, realmente a gente precisa de compaixão das pessoas, e a gente precisa, né, de pessoas que venham a se sensibilizar, mas que possam ajudar também em momentos que venham a identificar tal situação. Tá bom, gente? Teve muitos questionamentos na morte anterior, muitas pessoas perguntando, né, e também presumindo ali o que teria acontecido com o rapaz, que se ele vinha sofrendo bullying na escola, se ele vinha que na escola a qual ele esteve passando por isso tem muitos registros de bullying. Eu creio que toda escola, nós já fomos estudantes, eu creio que a maioria das escolas, pode ser nulo isso, gente, é quase nulo a gente ter uma escola que não tenha bullying, né? Uma escola que não tenha a discriminação, né, por parte das crianças e dos adolescentes, porque a própria conduta de discriminação da criança, ela vem dos seus genitores, ela vem dos seus responsáveis. Se você discrimina uma pessoa pela cor dela, é pelo fato de você aprender aquilo no convívio familiar, né, que seu pai, sua mãe, né, ou o seu genitor, né, o seu responsável, ele lhe criou dessa maneira. Então, se você tem uma discriminação racista, né, se você
trata pessoas com desigualdade, é pelo fato de você, né, já crescer ali na própria família. E isso é muito difícil ser revertido. Eu digo para vocês que é muito complicado uma escola mudar o comportamento de uma pessoa, a escola mudar o comportamento de um adolescente que já tem uma mente formada há anos de convívio diários com seus familiares. Então, é muito difícil, é muito complexo, e eu creio que nenhuma instituição, posso dizer assim para vocês, porque eu já trabalhei nas instituições, eu vejo que nenhuma instituição é preparada para mudar um comportamento, tá, de um adolescente, um comportamento de um jovem, de uma criança, principalmente porque a gente precisa entender o que esse jovem ele passa no contexto familiar, né? Qual é a conduta dele em sua família. Então, é praticamente nulo a gente encontrar instituições que visam ou que tenham efetivamente o combate a esse tipo de situação, gente. É muito complicado mesmo. Depressão não é frescura, diz o Lucas. Na verdade, precisamos de pessoas de Deus, né, que tenham mais amor, empatia em ajudar as pessoas, né, que precisam, às vezes, só de uma palavra, né? Adriana Borges. Gente, eu creio que qualquer um de nós, qualquer um que esteja acompanhando essa transmissão já passou por momentos difíceis. É raro a gente ter alguém que nunca passou por momentos difíceis. E eu creio que, por vezes, nós temos uma ferramenta muito importante, que é o próprio celular que você se encontra, né? É uma das ferramentas muito importantes. Mas a palavra de Deus, ela, com certeza, ela é uma das primeiras ferramentas que você pode recorrer. Você pode recorrer num psicólogo, você pode recorrer num psiquiatra, você pode recorrer em quem quer que seja. Mas se você não entender ou se você não buscar a palavra de Deus, você vai piorar o seu quadro. Entende? Eu digo isso porque em momentos difíceis a gente recorre à palavra de Deus. Eu sou claro, sou transparente para vocês, que não sou uma pessoa que vive na igreja, que diuturnamente, diariamente está na igreja, né? Mas eu sou uma pessoa que entende da Bíblia, que busca e que desde pequeno estudei em instituições que pregavam principalmente o entendimento bíblico, né? E eu conheço da palavra de Deus, então a gente utiliza isso, eu utilizo isso em momentos principalmente difíceis, né? Em momentos difíceis eu procuro, né, aprofundar os conhecimentos, né, e entender outras situações que já aconteceram, o que diz na própria Bíblia. Então, se você quer, o primeiro passo que você pode dar é buscar a palavra de Deus, né? Depois da palavra de Deus, você tentar dialogar, você procurar uma pessoa de confiança e você conversar. Isso sim eu creio que pode vir ajudar, né, bastante você que está passando pela depressão, né? E não ligue para que os outros acham, para o que os outros pensam, né? Eu creio que nós estamos numa sociedade que infelizmente a maioria, né, da nossa sociedade, as pessoas elas pensam muito em si e as pessoas são muito egoístas também. Muitas pessoas não têm esse olhar, né, para o próximo, para com o próximo. Eu entendo que a gente vive numa sociedade que as pessoas, enquanto mais ruim para você, melhor. Muitas pessoas pensam assim, né? A gente tem uma sociedade perversa também, a gente tem uma comunidade perversa, mas a gente tem uma comunidade também de Deus, a gente tem pessoas boas, a gente só precisa filtrar essas pessoas da nossa vida. Então, se você tem uma pessoa ruim ali com você, né, se você tem um entendimento contrário ali, é você tentar trabalhar com o seu psicológico, porque é difícil, eu sei que é difícil. Aqui no portal de notícias LCJ, quantos ataques que a gente não recebe, né? Quantas pessoas que tentam derrubar o nosso trabalho por inveja, né? Por falta de amor, né? Por entender que quanto para eles mais a gente vir, né, a sofrer ou a gente passar por momentos difíceis é melhor, né?
Então a gente sempre vai ter esse tipo de pessoas. A gente está no mundo, vou dizer novamente para vocês, um mundo perverso, onde eu posso resumir isso para vocês, tá? No meu modo de ver, de acompanhar as pessoas, de acompanhar as condutas das pessoas aqui na cidade. A gente vive numa sociedade doente, uma sociedade onde pouco se tem a presença de Deus, e quando se tem, às vezes tem escândalos, infelizmente, mas pessoas que realmente ela tem um olhar diferente e de perversidade. Isso eu posso concluir. Então você tem que filtrar essas pessoas perversas de sua vida. Gente, eu vou concluindo aqui com vocês a nossa transmissão, agradecendo aqui a todos os seguidores do Portal de Notícias LCJ, né, aos nossos amigos aqui também, né, da Panela Cheia. Obrigado aí pelo café, né, quem chegou agora em nossa transmissão do Portal de Notícias, você que está acompanhando a nossa transmissão, infelizmente, atualizo aqui com vocês, tá bom? Mais uma morte, vítima de depressão aqui no município de Itacoatiara. As imagens a qual você acompanha aí no momento é um instante, né, da remoção do corpo, tá, do rapaz, exatamente da sua casa, aqui na rua Benjamin Constant. Confesso para vocês, essa área, eu não tenho tanta certeza, gente, qual é esse trecho, o bairro, mas eu creio que é Santa Luzia. Se alguém estiver acompanhando nossa transmissão, tem um conhecimento de qual é esse trecho aqui da cidade, mas fica entre o Iraci, Santa Luzia e nas proximidades do São Jorge. Quero mandar um abraço também aí pro parceiro que sempre acompanha a nossa transmissão, né? O Lázaro, mecânico. É uma pessoa que infelizmente recentemente perdeu aí seu irmão, né? E o Lázaro sempre faz serviços aí também com eles. Aí é vizinho aí do Lázaro, tá? Daqui da oficina mecânica na rua Benjamin Constant, onde aconteceu esse fato. Então essas são as informações. Eu estou informando que é Santa Luzia, né? Santa Luzia com divisa Iraci, né? Porque o Iraci, este lado a qual fica localizada a casa, ele tem uma abrangência muito grande do Iraci. Então por isso que eu não confirmo qual o bairro, mas é divisa do Iraci com Santa Luzia, né? Tem muita gente aqui também. Eu estou aqui próximo, né, do local onde aconteceu o fato. Eu vou abrir a imagem aí para vocês. E em questão aí de horas, tá? Pode ser no momento pode ser liberado o corpo dele, tá? A possibilidade de ser liberado aqui mesmo, tá bom? No próprio hospital, né? Os investigadores informaram ali para mim, confirmaram que foi vítima de enforcamento, né? E que eles estariam a possibilidade muito grande do corpo ser liberado aqui mesmo em Itacoatiara, sem precisar ir para Manaus. Desde já, muito obrigado pela sua audiência. Finalizo por aqui a nossa participação. Dentro de instantes eu divulgo para vocês a foto dele em vida. Portal de CJ, informação na hora.